Olá, meu nome é Wagner de Brito Reis e eu vou tentar me apresentar aqui o mais rápido possível, apresentando aqui o que seria o meu currículo, a minha trajetória profissional e vamos lá, né? Então, bom, meu nome é Wagner Brito Reis, certo? Um pouco sobre mim. Eu nasci em 1989, então no momento eu tenho 34 anos, no momento que eu gravo esse vídeo. Eu sou casado, né? Sou pai de uma menina de, nesse momento, 8 anos de idade. Legal? Basicamente, eu ajudo empresas e empreendedores, né, a criarem seus negócios digitais e com foco em vender, certo? Dentro das minhas características pessoais, nesse caso aqui eu coloquei características pessoais que eu já ouvi as pessoas dizerem para mim e que eu concordo, né? Então, assim, eu trabalho bem em equipe, sou inteligente, sou extrovertido, sou proativo, tenho certa habilidade de liderança, tenho boa comunicação, sou criativo. Isso é, sem dúvida, a característica que eu mais, assim, tenho certeza absoluta. Minha característica pessoal, sou super criativo e prefiro colaborar do que competir. Eu sempre acho que a colaboração levaria as pessoas mais longe do que se a gente entra numa competição, né? Então, aqui, com certeza, eu sou do tipo da pessoa que prefere colaborar. Legal. A minha experiência profissional, eu decidi não pôr empresas aqui, dá para ver isso no LinkedIn, né? Lá no LinkedIn tem as empresas onde eu trabalhei, o tempo que eu fiquei. Prefiro colocar aqui apenas por cima a trajetória mesmo, profissional. Então, o que acontece? Eu tenho 17 anos na área de tecnologia, né, no total. Desses 17, 14 anos eu estou dentro das áreas de marketing e desenvolvimento web. A minha trajetória profissional basicamente eu entro trabalhando com aulas de informática, né? Aí eu vou me desenvolvendo, me torno coordenador, aí depois, enfim, eu vou me desenvolvendo, só que eu entro na parte mais técnica, né? Depois eu vou me desenvolvendo e vou indo para áreas mais voltadas para o negócio, até ter um foco mais quase praticamente total no negócio. Então, é mais ou menos assim que foi a minha trajetória profissional até o momento. Então, desses 14 anos eu estou na área de marketing e desenvolvimento web e nos últimos 6 anos eu trabalho como freelancer, né? Desenvolvendo todo o trabalho que eu construí na carreira, só que desenvolvendo diretamente com empreendedores e empresas, né? Beleza. Aqui temos algumas ferramentas, né, que eu domino e plataformas. Essa questão de ferramentas e plataformas é assim, eu coloquei aqui as principais, né, as que não podem faltar mesmo, mas ferramenta é uma coisa que podemos aprender, né? Não existe um. Eu acho, na verdade, a questão de ferramenta é só se ela está saindo muito do foco do profissional, né? Se você pega um profissional muito do negócio e pede para ele aprender a programar, isso provavelmente vai gerar um conflito. Mas se você pede um cara do negócio e você utilizar uma ferramenta lá que, tipo, ele, sei lá, arrasta algumas coisas e solta e cria um gráfico, cria uma planilha, Entende? Se a ferramenta está próxima da área que a pessoa está desenvolvendo, eu acho que dá para aprender qualquer ferramenta, literalmente, sem nenhum exagero. Eu acho que a questão de ferramenta só é ser o limite, o linear, é se fica muito longe da área da pessoa, né? Então eu coloquei as profissionais, mas o que eu quero dizer com isso é que dá para aprender qualquer ferramenta. E aí eu poderia pôr uma lista gigante de ferramentas aqui que eu sei, sem nenhum exagero, mas não faz nenhum sentido, né? Então vamos lá. Plataformas Google Ads, Facebook Ads, que claro é o principal no caso do meu trabalho, que é a divulgação. Google Analytics, Smart Look, Servant, Google Search Console. Então aqui Google Analytics e Smart Look ferramentas para análise, né? O Google Analytics é uma análise mais ampla, o Smart Look focado 100% assim, tipo, em ver usabilidade, ver se a navegação está funcionando, se a copy está funcionando. Então, assim, é uma ferramenta de gravação de visita, né? Então, a gente grava as visitas para ver o desempenho daquelas páginas, como os usuários estão navegando, como eles estão recebendo aquele fluxo que foi criado. O SEMrush e o Google Search Console, que são, apesar de serem ferramentas com foco mais em SEO, né, para ranquear as páginas e tudo mais, mas também eu acho útil utilizar elas às vezes dentro do contexto de venda, né? É que depende, mas dá para utilizá-las nesse contexto também. Photoshop e Illustrator, né, a parte de design, então eu consigo trabalhar bem com essas duas ferramentas, Photoshop e Illustrator. Aqui alguns CMS, eu conheço vários, já trabalhei com vários, mas basicamente eu domino Grave CMS, é um CMS incrível, excelente, poucas pessoas conhecem.
de um CMS, é um CMS muito bom, que teoricamente é o concorrente do WordPress, apesar de ter fatia pequena de mercado, o WordPress. O WordPress eu coloco aqui porque eu sei mexer, o mercado todo gosta, mas de forma alguma a minha primeira escolha para nenhum projeto, né? Mas é óbvio, como eu sei mexer e como eu entendo que o mercado gosta desse CMS, é o mais popular, né? Então é sem problema. Microsoft Word, Excel, PowerPoint para a área de escritório, né? Então, óbvio, aqui o básico, você precisar montar uma planilha, apresentações, material em PDF, etc. Lógica de programação, aqui eu coloco lógica de programação porque, como eu comecei dentro na área técnica, de forma técnica, na área de tecnologia, então eu tenho bastante noção de lógica de programação. Então eu consigo tanto criar uma lógica num código como ler código, né? Então eu consigo bem entender o que está sendo feito ali. Eu consigo olhar para algum código e entender, principalmente se a pessoa que fez aquele código dar pistas, indicar o que ele está tentando fazer, eu consigo fazer bem a leitura do que está sendo feito. Né? Isso é uma coisa importante porque isso facilita bastante a comunicação quando está se tratando de negócio com a área de tecnologia, né? Com os programadores, o time de desenvolvimento. E eu manjo de HTML, CSS, jQuery, JavaScript e PHP. Eu gosto de saber disso justamente para comunicação, justamente para melhoria, justamente para dar solução, né? Tipo, e não exatamente para desenvolver, né? Então a minha intenção não é desenvolver utilizando essas tecnologias, mas sim mostrar como elas podem ser utilizadas, fazer uso delas no dia a dia, entender como elas estão sendo utilizadas nas empresas da forma mais correta ou não, enfim, né? Então é mais ou menos isso. Essa daqui seria as ferramentas e plataformas aí que eu tenho domínio, as principais. Basicamente, eu ajudo empresas e empreendedores, né, a criarem seus negócios digitais e com foco em vender, certo? Então, eu posso até dar exemplos aqui, né? Vou fazer isso. Aqui eu tenho uma página minha onde eu tenho, né, exemplos dos meus trabalhos. Então, um exemplo, ajudei uma empresa de cursos a abandonar o mundo físico e aumentar 100% do faturamento do negócio digital, né? Então, é uma escola de grafologia, Grafologia Brasil, é uma escola, a única escola oficial de grafologia no Brasil, e eu fiz todo esse trâmite de eles saírem do mundo físico e começarem a ter estrutura digital e fazer as vendas dos cursos pelo digital, certo? Eu também já ajudei uma empresa de comida a vender 1.000 pedidos diários, então também uma empresa de comida que só fazia venda pelo mundo físico, ainda era uma empresa pequena, e ela teve um grande crescimento a partir do momento que ela foi para o mundo digital, né, para o ambiente digital, e eu ajudei desenvolvendo toda a parte de criar o fluxo, né, da venda, criar as landing pages para vender, criar o sistema de e-commerce, fazer os anúncios no Google, no Facebook. Então todo esse fluxo aí, literalmente para fazer a venda, né? Ajudei um instituto de terapia a conseguir mais clientes, ranqueando páginas nas primeiras posições do Google. Então aqui foi um trabalho mais de SEO mesmo, né? De fazer as páginas desse instituto ranquear nas primeiras posições do Google. É um trabalho bem bacana e eles já tinham um projeto todo pronto, centenas de páginas, posts, mas eles não ranqueavam bem e eu ajudei eles nesse trabalho. Ajudei uma confeitaria a aumentar o faturamento com vendas B2B, então aqui novamente o mesmo fluxo ali de atrair, fazer anúncios, campanhas, criar páginas de conversão, levar a pessoa para um WhatsApp da vida, enfim, de repente fechar a venda ali mesmo, esse é o fluxo de venda. Já dei algumas palestras, né, em faculdades, em escolas técnicas, né, ensinando empreendedores a criar um negócio deles digitalmente, a fazer vendas pela internet. Já ajudei a indústria a começar também seu planejamento, né, a começar também a fazer vendas pela internet. Então, isso daqui mostrando, né, que não necessariamente tem a ver com o produto, né? Se eu acho que a questão da venda tem tudo a ver, na verdade, se aquilo é uma demanda existente, né? Se o produto ou serviço atende uma demanda do mercado. Se ele atende uma demanda do mercado, com certeza você consegue fazer o fluxo e vender e crescer e escalar e se desenvolver. Se você está tentando, na verdade, criar uma solução totalmente nova que o mercado não tem demanda, você vai criar essa demanda, aí sim isso se torna mais complicado, né?
aqui a questão de e-commerce, né? Então, assim, a utilização do e-commerce com foco na redução de custos e não o contrário. Aqui é uma questão polêmica, né? Mas na minha visão, o e-commerce ele surge como uma necessidade no negócio e não necessariamente que você tenha que começar com e-commerce. Eu normalmente não entendo de uma maneira positiva uma empresa pequena, por exemplo, começar com e-commerce, né? Porque o e-commerce exige muito mais da empresa, tanto em planejamento, como em desenvolvimento, em manutenção, em investimento. Então, eu acho que isso a empresa ela vai se desenvolvendo e chega no momento que se torna uma necessidade um e-commerce, que foi esse o caso. Mas não que necessariamente uma empresa deva começar a vender pela internet com e-commerce, né? Aqui eu ajudei a empresa a testar produto. Aqui, na verdade, ensinando as pessoas a venderem produtos digitais, os empreendedores. Aqui eu ajudei empreendedores a vender com marketing de conversa, a vender serviço, né? Então, o empreendedor fazia o fluxo de atração com anúncio, depois ele coloca no chatbot para conversar com o lead e depois, então, ele consegue fazer o fechamento da venda, dando algum material para criar um relacionamento e assim poder fazer uma venda do serviço. Isso para serviço funciona muito bem, né? Marketing de conversa. Aqui normalmente a estratégia do WhatsApp para pequenas empresas, né? Aqui uma empresa que tinha um produto totalmente inovador, praticamente não tinha esse produto no Brasil, foi criado esse produto para a área de jiu-jitsu e eu ajudei a criar esse fluxo para fazer a venda desse produto aqui, né? É legal que o desafio disso aqui no começo é interessante porque assim, começou a se vender com uma landing page e depois para aumentar a conversão da landing page que era feito por um sistema de pagamento, podemos dizer assim, convencional, a gente foi em busca de uma solução para que a gente tivesse um maior aumento da conversão. Então assim, aquele problema de sempre do carrinho, né? Que é um problema que eu observo muito, eu sempre acabo batendo nessa tecla, mas nem sempre é possível melhorar, né? Mas existe sim a questão do carrinho converter mais ou converter menos, ou seja, o layout do carrinho mesmo, sabe? O design, a usabilidade do carrinho. Eu basicamente acho que pouquíssimas empresas têm um carrinho legal de converter, né? E isso eu estou falando assim, até mesmo como usuário, de utilizar as lojas e eu senti que muitas precisariam melhorar nesse aspecto, né? É o tipo de coisa, por exemplo, que se você coloca o Smart Look, aquela ferramenta que eu disse agora há pouco, e você assiste a gravação dos usuários, você vai ver que os usuários estão com bastante dificuldade de navegar e de fazer o fechamento da compra. Então é incrivelmente necessário que tenha uma solução que você possa simplificar. Normalmente, na minha visão, a solução é sempre a simplificação. O mercado gosta muito de ir para a complexidade da coisa. Então, assim, tipo assim, não está funcionando, então coloca mais. Não está funcionando, então coloca mais. Não está funcionando, coloca mais. Eu, na minha experiência, sempre vi que o ideal é, se não está funcionando, tira. Se não está funcionando, tira. Né? Você vai tirando para você ver onde que começa a funcionar, né? O porquê começa a funcionar. Porque simplesmente por mais coisa, você só cria mais variáveis, mais elementos para estudar, para acompanhar, para avaliar. Enfim, então aqui foi um desafio assim que rolou. Aqui uma empresa, né, que também fazia venda de produto físico e resolveu entrar no digital, vendendo alguns produtos com foco em homens, né? Então no público masculino. E aqui era um dos produtos que foi vendido, que foi chá, mas também tinha outros produtos para queda de cabelo e etc. Aqui eu gosto, né, sempre muitas vezes trabalho com consultoria, então eu ajudo justamente os empreendedores e empresas a entenderem, a fazerem a leitura, né, as análises do negócio deles, então entender se os usuários estão seguindo corretamente o fluxo, aonde que estão os pontos de conversão, por que não está convertendo e etc. Nesse sentido, né? Aqui a questão de usabilidade é uma coisa que eu gosto muito de ter atenção com isso, porque para mim faz todo sentido. Então, assim, normalmente o pessoal acaba deixando isso de lado, mas na minha visão, principalmente estudando o usuário, a navegação na internet e sendo um usuário crítico, que acabo eu sendo um usuário crítico, eu sempre acabo querendo muito assim, ou entendo que muito do resultado
de um negócio digital vem da usabilidade, né? Então eu adoro trabalhar com a questão de usabilidade, de poder ter atenção, oferecer a melhor usabilidade possível para o usuário, para que em troca a gente tenha um fluxo sem atrito e que possa ter o máximo de conversão possível, né? Então eu acabo sempre trabalhando bastante nesse aspecto. Aqui é uma questão de, eu gosto de ajudar as empresas também com a questão da tecnologia em si, porque é bem comum se oferecer para as empresas, os empreendedores, o que é da moda, né? O que é popular, certo? Mas não necessariamente o que é popular é algo que realmente seria o melhor para aquele negócio, seria o melhor para aquele momento ou para aquela estratégia que estão tentando aplicar naquele negócio. E então é importante ter um leque de possibilidades e a internet, o digital oferece essas possibilidades para você não necessariamente fazer como todo mundo. Ah, todo mundo usa essa solução, então eu vou usar. Mas não, às vezes para você essa solução não é a melhor. Você precisa dar mais uma olhada no mercado e com certeza você vai encontrar uma solução adequada para você que se encaixa melhor no seu negócio, né? Em alguns casos, se houver equipe de desenvolvimento, pode ser até a ideia de desenvolver, mas a questão é que normalmente o mercado consegue oferecer algo que se enquadre melhor no seu negócio, e não necessariamente a pessoa simplesmente utilizar porque todo mundo utiliza, né? Acontece muito isso. Legal aqui um pouco a ver com essa questão, né, de tecnologias e como fazer encaixar elas. Então, basicamente, aqui tem algumas dessas experiências que eu tive, né, como freelancer, que nem eu falei, né, se você deseja saber mais sobre a minha experiência profissional em relação às empresas que eu atuei, você pode acessar o meu LinkedIn, certo? Valeu, obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero que não tenha ficado muito cansativo. Eu sei que, né, é um tempo aí, quase 20 minutos não é fácil, mas também não tem como enxugar tanto, né, nesse caso. Beleza? Valeu, obrigado e tchau.